As mulheres são maioria na população brasileira, 51%. Pouco mais da metade delas estão no mercado regular de trabalho, mas a outra metade, que não consta nas estatísticas, também trabalha muito e contribui igualmente para a riqueza das famílias e do país. O produto interno bruto produzido pelas mulheres é o tema deste Agenda Econômica, que está começando agora. E para conversar com a gente sobre a economia das mulheres, o PIB produzido pelas mulheres, eu recebo a secretária Eutália Barbosa, secretária executiva do Ministério das Mulheres, para conversar com a gente. Secretária, vamos começar aqui a nossa conversa. E aí eu começo já perguntando por que que a gente ainda tem uma desigualdade tão grande assim e uma invisibilidade do ponto de vista estatístico do produto do trabalho das mulheres. Bom, é um prazer estar aqui com você, debatendo esse tema, sobretudo nesse mês, né, em que a gente volta os nossos debates alusivo ao dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Bom, primeiro dizer que nós mulheres e as mulheres do mundo sempre trabalharam, né? Então, acho que uma primeira questão importante é dizer, né, que as mulheres sempre trabalharam. Agora, a gente precisa falar que trabalho é esse e que valorização ou não desse trabalho. E existem determinações sociais, culturais, históricas, econômicas que traz uma divisão sexual do trabalho e nessa divisão social do trabalho recai sobre as mulheres, além da luta por estar no mercado de trabalho, por participar da economia do seu país, né? Enfim, elas ainda têm a sobrecarga do trabalho de cuidado, do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, que podemos dizer assim, né? Então, acho que essa desigualdade entre homens e mulheres no acesso ao mercado de trabalho, ele tem uma determinação histórica, né? Porque se nós não fundamentarmos isso, nós vamos dizer que as mulheres não se esforçam na mesma proporção que os homens. E não tem a ver com meritocracia, não tem a ver com esforço, tem a ver por uma determinação social, econômica, histórica, que institui uma divisão sexual do trabalho e as mulheres estão historicamente relegadas ao espaço privado, né? Em algum momento da economia, em algum momento do movimento do sistema econômico, elas são chamadas ao mercado de trabalho, mas nem sempre nos postos mais valorizados, né? Secretária, eu vou então para a gente ilustrar um pouquinho a nossa conversa. Vamos pegar aqui os dados grandes, né, os macrodados da participação das mulheres na economia brasileira. E a fonte aqui é o RASEAN, que é o relatório, né, anual socioeconômico da mulher, editado pelo Ministério, esse é o RASEAN de 2025, com dados ainda de 2023, né? Somos mulheres, 104,5 milhões, 51% da população brasileira, 52,2% desses 104 milhões participam do mercado regular de trabalho, chefiam 51% dos lares, ganham 79,1% do salário dos homens, ou seja, mais de 20% menos do que os homens, e trabalham o dobro do tempo dos homens no cuidado da família. Então, eu queria começar, por que o RASEAN, que foi criado em 2010, deixou de ser publicado por vários anos aí, do fim de 2019 até 2024? Qual a importância da gente ter esses dados, da gente saber o tamanho das mulheres nesse mercado? Bom, primeiro dizer que esse é um anuário, né, onde a gente consolida dados de várias bases de dados e nós consolidamos esses dados, transformamos em informação e trazemos aí um panorama da condição socioeconômica da mulher no nosso país. Houve uma descontinuidade da publicação desse relatório anual, né? Nós tivemos
um tempo de descontinuidade de várias políticas, e não só das políticas que prestam serviço diretamente, mas também de políticas que constroem, inclusive, diagnóstico, estatística de gênero, né? E a gente retoma esse relatório. Nós estamos, inclusive, ele tem um ciclo, né, de que você publica um e já está iniciando o outro. E é exatamente esse retrato, né? Apesar de sermos a maioria da população brasileira, mais de 50%, 51 ponto alguma coisa por cento, né? Nós ainda temos uma diferença de quase 20 pontos, né, atrás ou abaixo dos homens na participação do no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? E no mundo do trabalho formal, né? No mundo do trabalho, bem claro, isso. Né? É como eu falei no início da minha fala, né? As mulheres sempre trabalharam, né? Agora nós estamos falando no mundo de trabalho formal, né? Na relação mesmo com a economia, com a macroeconomia. E quando a gente vai comparar entre as mulheres as mulheres negras, né, que são as mulheres pretas e pardas, as mulheres negras, elas ainda têm um percentual bem menor comparado às mulheres brancas, né? Então, a gente tem aí uma questão de desigualdade de gênero, a gente tem uma questão racial e a gente tem uma questão de classe também, né? Então, esses marcadores, eles se interseccionam para a gente entender como vivem e como participam da economia do mundo do trabalho essas mulheres. Agora, esse dado, ele tem um ponto muito importante que eu quero puxar para uma outra questão, que as mulheres ganham menos, os salários são quase 20 pontos abaixo do salário dos homens. Quer dizer, se um homem recebe R$100 pela hora extra, pela hora de trabalho, uma mulher receberia R$ 79,10. A gente pode explicar esse número dessa forma. E a gente teve aí, em 2023, a aprovação da lei, né, da Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres, né, que é a lei, vou pedir para colocar na nossa tela, só para a gente ter uma ideia do que diz essa lei, é a lei número 14.611 de 2023, né, aprovada aqui no Congresso, e que no caput ela diz, mas no artigo 2º, que é o que fica mais claro, que a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função é obrigatória e será garantida nos termos desta lei, e aí ela detalha. Como é que está essa questão da igualdade salarial? Porque na prática a gente vai ver que essa desigualdade é bastante grande ainda. Como é que a gente está caminhando nessa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres? Bom, essa lei é uma importante conquista, né? Não só das mulheres, mas de toda a sociedade, porque quando a gente tem igualdade de gênero, certamente um país, uma sociedade, ela é mais democrática, né? E é uma lei que é um ganho, né? É uma importante conquista no marco regulatório da tentativa da construção da igualdade remuneratória, da igualdade no mundo do trabalho, mas ela ainda tem vários desafios, né? Porque ela foi regulamentada, quem acompanha, né, e quem monitora a aplicação dessa lei, nós no Ministério das Mulheres, mas principalmente o Ministério do Trabalho, e ela é muito judicializada, obviamente, né, porque ela traz questões estruturantes, né? Você vai mexer nas relações de trabalho, que é pautada ainda, infelizmente, numa perspectiva de uma divisão sexual do trabalho, né? E hoje a gente ainda fala de uma divisão racial do trabalho. Então, ela vai mexer com questões estruturais, né? O mercado, ele precisa se adaptar a essa lei. Então, eventualmente, a gente vivencia situações de judicialização com a dificuldade do cumprimento. E é exatamente isso, né? Construir uma igualdade salarial nas relações de carga. A gente falou aqui ainda da desigualdade no acesso ao mundo do trabalho formal. E a gente ainda vive, dentro da desigualdade do acesso,
Dentro do acesso, você ainda percebe a desigualdade salarial, que é exatamente o que a lei vem trazer. Então, o que mais se judicializa é exatamente o cumprimento da compatibilização. Independente de ser homem ou mulher, precisa comprovar que tem o mesmo salário se eles fazem as mesmas funções. Quem judicializa? Os poderes públicos judicializam, ou seja, entram na justiça contra empresas, ou empresas questionam a obrigatoriedade de pagar o mesmo salário? As empresas entram com processos de judicialização porque elas precisam cumprir as prerrogativas que estão colocadas na lei. E existe uma fiscalização para isso, né? Então, essa é uma relação complexa, né? Porque você está, de alguma forma, é o Estado regulando o mercado, né, em prol do direito das mulheres no mundo do trabalho. Então, vamos ver aqui um outro infográfico que eu acho que é bastante interessante, que é sobre exatamente essa diferença salarial. Não vou chamar de salário, mas de rendimento, né, porque sim, são várias formas de remuneração, né? É uma composição entre mulheres e homens, né? Se a gente pegar essa linha fina branquinha, seria 100%, que seria o salário pago aos homens, né? E a gente vê que no Brasil, aquele número que a gente já tinha falado antes, 79,1% é a média salarial das mulheres, ou seja, elas ganham apenas 79,1% do que os homens ganham. No Nordeste, essa diferença é menor, cai para 88%, quase 89%. Ou seja, cai para 10%, mais ou menos, de diferença, 12%. No Norte, também não é menor ainda do que no Brasil, a diferença salarial. Mas o interessante é que quando a gente vai para Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que são tidos como estados mais, como regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e também educacional, a diferença salarial entre homens e mulheres cresce. Você pode explicar isso aí para a gente? Bom, as estatísticas contra fatos não há argumentos, né? E aí para explicar isso, bom, eu acredito que primeiro a gente está falando de estados um pouco mais conservadores, né? Se a gente está dizendo que a desigualdade salarial e a desigualdade no acesso ao mundo do trabalho não é somente uma coincidência, ou também não é somente por uma questão meritocrática. As mulheres querem atuar menos do que os homens. Existe uma raiz social, econômica, política e cultural, né? Se nós estamos dizendo que existe uma divisão sexual do trabalho, ela é permeada por uma visão de que as mulheres teriam menos capacidade, né? De uma visão de que as mulheres, ao invés de estar no mercado de trabalho, deveriam estar se ocupando do trabalho reprodutivo, né? Então, se você faz uma comparação em sociedades ou em regiões mais conservadoras, obviamente, esses percentuais eles vão estar retratando exatamente essa visão do que é a entrada da mulher no mundo do trabalho, né? Existe uma concepção, né, de uma desigualdade imposta por uma divisão sexual do trabalho. Então, os números eles vão revelar, inclusive, isso. Isso, para mim, foi bastante surpreendente. Eu fiquei pensando também que os salários médios no Nordeste são mais baratos, são mais baixos do que os salários médios no Sul, Sudeste e até mesmo no Centro-Oeste, onde você tem mais indústrias, portanto, requerem mais especialização. Isso teria também a ver com essa diferença? Ou, independente disso, o fato é que estados mais conservadores pagam menos as mulheres do que... Eu acho que esse elemento que você traz, ele pode ser considerado, mas se você for pensar do ponto de vista matemático mesmo, então, não é o fato de um Estado remunerar menos a classe trabalhadora, né? A gente está falando da desigualdade entre essas remunerações. Agora, se nós estivéssemos dizendo que as mulheres da região Nordeste ou a classe trabalhadora da região Nordeste é menos bem remunerada do que nas regiões mais desenvolvidas ou mais ricas, aí sim essa matemática tem sentido. Mas na desigualdade entre homens e mulheres, ela se repetiria, né? Então, assim,
ela não tem uma explicação por si só. A explicação não é né? matemática, é cultural. Ela é cultural. A explicação ela não é matemática, ela é cultural. E engraçado que quando a gente começa a analisar outros dados, né? Eu acho que eu não vou ter os percentuais aqui para te dar, mas quando você começa a analisar outros dados, você começa a ir comprovando mais a tese da questão cultural e estrutural. As mulheres estão mais presentes na pesquisa, né? No espaço do ensino superior. Esses dias eu ouvi de uma parlamentar que a produção legislativa a produção legislativa é maior na produção das mulheres, inclusive, né, dados colocados por essa casa. Então, assim, desmonta uma construção histórica, né? As mulheres, quando têm oportunidade, elas estão à frente desses espaços. Na ciência mesmo, as mulheres são a maioria. Você tem usado uma expressão que é o trabalho reprodutivo, né, que a gente começa a ouvir mais. E quando a gente não tá apresentado aqui na pesquisa, mas no relatório do Ministério tem esse dado, que as mulheres em cargos de chefia, de coordenação, de direção, elas são menos de 30% no mercado brasileiro, né? E que muitos empresários, muitas empresas argumentam que as mulheres precisam sair para gerar filhos, para dar à luz, para criar. E, no entanto, a sociedade cobra hoje que as mulheres voltem a ter mais filhos porque a gente está com a taxa de natalidade caindo. Como é que se casa, como é que se coordena, digamos assim, essas duas coisas? Bom, você traz uma questão interessante porque a primeira parte da sua fala talvez seja também uma explicação dessa desigualdade salarial, porque quando você fala de igualdade salarial é dizer a mesma função, o mesmo salário, as mesmas responsabilidades, o mesmo salário. Então, o subterfúgio aí seria, a lei não fala que você precisa ter igualdade na composição dos cargos de chefia, mas você precisa ter igualdade salarial quando estão com a mesma responsabilidade no trabalho. Então, a alternativa é não colocar mulheres em cargos de chefia, porque é uma forma de você, inclusive, burlar a lei, burlar de uma certa forma. Essa cobrança, né? E essa necessidade. E quando a gente fala da divisão sexual do trabalho, é exatamente isso, né? Uma mulher provavelmente ela vai custar mais caro, então ela vai ter menos produtividade, e a gente já ouviu dizer isso, né? Inclusive de lideranças que chefiaram o Brasil dizendo que é mais complicado você empregar as mulheres porque elas engravidam. Então, talvez a solução seja a gente não engravidar mais. Mas, ao mesmo tempo, se a mulher não engravida, ela é cobrada porque precisa contribuir com a reprodução da força de trabalho, né? Então, as mulheres estão nesses dois lugares, né? Elas são responsáveis pela reprodução biológica, porque precisa reproduzir a força de trabalho, porque senão o sistema não sobrevive. E aí eu estou falando de uma grande maioria da população, que são as mulheres da classe trabalhadora, né? E o trabalho reprodutivo na reprodução social dessa força de trabalho ou da vida, né? Porque ninguém nasce e vai se cuidar sozinho, né? Vai precisar de um cuidado. Então, em todas as fases da vida. E esse trabalho, normalmente, está na responsabilidade das mulheres. Por exemplo, eu sou assistente social, trabalhei em serviço público na ponta, atendendo as demandas da população. Quando tinha uma demanda que falava de trabalho, ou de algum adoecimento de um membro da família, um idoso, uma pessoa com deficiência, o nascimento de uma criança, sempre você ouvia a mulher, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dos meus pais. Eu tive que parar de trabalhar porque o meu marido sofreu um acidente, ou o meu irmão sofreu um acidente. Então, toda a demanda de cuidado, seja por uma questão de adoecimento ou por uma questão de ciclo de vida, a gente sempre encontrava uma mulher dizendo que teve que largar o mercado formal para estar nessa atividade de cuidado. Então, eu vou aproveitar essa sua fala e já vou entrar num outro quadro nosso de informação que eu acho bem interessante, que é o trabalho invisível. E aí, nesse caso, a nossa fonte foi a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa feita ainda em 2013, onde... Desculpa. Eles afirmam que se a gente fosse computar
né, economicamente, estatisticamente, o trabalho dos cuidados das mulheres com a família, o nosso PIB seria 8,5% maior do que ele é. É porque esse trabalho não está incluído na economia. E os cuidados da família, as mulheres têm 21,3 horas por semana, isso além do trabalho, ela está no mercado de trabalho, ela ainda dá mais 21 horas por semana ao trabalho da casa, da família, e os homens 11 horas por semana ao mesmo cuidado. E aí você está falando dessa questão de que as mulheres muitas vezes param de trabalhar, param de melhorar o sustento das famílias para ir cuidar dos familiares necessitados. O que o Estado brasileiro, o que a sociedade brasileira pode fazer para tentar organizar isso de uma forma melhor? Olha, quando a gente fala que acrescentaria 8,5% no PIB, eu daria um passo atrás para falar sobre isso, né? Na verdade, o trabalho reprodutivo, se a gente conseguir calcular, que aí é o trabalho invisível, né? A gente conseguiria, se a gente conseguisse calcular, provavelmente a gente já enxergaria a contribuição dele no PIB. Eu vou explicar por quê. Se nós temos um homem e uma mulher, a mulher trabalha em casa e o homem trabalha no mercado, porque quando a mulher trabalha no mercado formal, ela trabalha duplamente. Quando o homem trabalha no mercado formal, ele não trabalha duplamente, porque ele não vai se responsabilizar pelos cuidados, pelo trabalho doméstico. Mas por trás de alguém que vá para o mercado de trabalho formal, tem alguém que acordou 2 horas antes, provavelmente fazendo a marmita, passando o uniforme, colocando a roupa na máquina de lavar, acordando mais cedo porque 1 hora depois vai ter que levar as crianças para a escola. Então, isso é trabalho. E se tiver um método de calcular isso, porque já tem, inclusive, muitos organismos que debatem o feminismo, que debatem a condição da mulher no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, ela já vai trazer quanto custa o trabalho reprodutivo e quanto ele pode contribuir com a acumulação de riqueza. Infelizmente, não é contribuir para a distribuição de riqueza, mas ele vai contribuir para a acumulação de despesas. Porque um operário, por exemplo, um trabalhador, ele precisa reproduzir a sua força de trabalho. Então, ele precisa ter uma roupa lavada, ele precisa ter um uniforme lavado, ele precisa ter a comida feita, ele precisa ter minimamente uma condição de higiene na sua moradia. Então, esse trabalho que garante que aquela força de trabalho esteja apta para ir para o mercado, ele precisa ser contabilizado. Só um dado que eu não falei, mas que nesse relatório da FGV eles explicam que quando eles contam esse aumento de 8,5% do PIB, eles estão considerando como se a pessoa que trabalha em casa recebesse por hora o trabalho de o salário, né, digamos assim, de uma empregada doméstica. Isso. Que não tem especialização. Se a gente pensar no trabalho da babá, no trabalho da enfermeira cuidadora, no trabalho do professor, da professora que fica com a criança pequena, na verdade, esse PIB aí seria maior, né? Esse valor está subestimado, né? Porque é um trabalho altamente especializado, né? Você cuidar de uma criança, né? Não que a gente esteja desmerecendo o trabalho das pessoas que trabalham regularmente no trabalho doméstico. Sim, e né? as empregadas domésticas são as mulheres com níveis de remuneração mais baixo ainda, né? Mais baixo ainda. Apesar de a gente já ter pelo menos o salário mínimo. Eu queria, para a gente dar uma fechada, a gente falar um pouquinho sobre políticas públicas, né? E a gente tem um dado muito interessante que eu vou pedir o nosso diretor para colocar na tela, que, na verdade, os municípios com secretarias de políticas para as mulheres no Brasil, apenas 18,3% desses municípios têm secretarias específicas voltadas para políticas para as mulheres. No Nordeste, mais uma vez, aqui o Nordeste está na frente, você tem mais municípios, 33%, Norte 27%, Centro-Oeste 16%, Sul 9% e Sudeste apenas 6% dos municípios. Por que isso? Porque a gente não tem todos os municípios com políticas para as mulheres. Esses dados, você traz ele também do Rasean. Do Rasean. Os dados do Rasean, ele tem um delay, né? Porque a gente teve que vir, nós tivemos que ir capturando os dados anteriores do período em que ele ficou inativo,
né? Mas a gente já tem dados novos, estão sendo consolidados. Por exemplo, nos estados hoje, né, nos 27 estados, a gente tem, praticamente todos os estados têm o que a gente chama de organismo de política para as mulheres. O que a gente está separando hoje é o que é exclusivo, né, o que é um órgão numa administração pública que se ocupa exclusivamente de política para as mulheres, o que é órgão híbrido, né, que tem um conjunto de políticas naquele órgão, inclusive a política para as mulheres, e o que é aquele que está vinculado de forma mais, vamos dizer assim, num nível de hierarquia menor, vinculada a uma determinada secretaria, e você tem ali uma coordenadoria, uma diretoria. Então, a gente está categorizando essas informações, mas hoje nós podemos dizer que praticamente 100% dos estados brasileiros, na estrutura administrativa do estado, você tem órgão de política para as mulheres, e exclusivo chegando aí a 80%. Esses dados que nós trouxemos são dos municípios. Vai sair um RASIAN nesse ano de 2026 e aí ele trará dados de 2025 ou ainda de 2024? Ele vai combinar dados de 2024 com dados de 2025, né? Até a gente conseguir parear, né? Porque a gente teve que resgatar os períodos anteriores. Então, ele vai trazer essas informações, mas a gente tem uma outra plataforma que nós estamos construindo, a gente está criando dentro do Ministério das Mulheres, fundando, na verdade, o que a gente está chamando de SAGE Mulheres. Seria uma subsecretaria de gestão da informação, avaliação e monitoramento de políticas para as mulheres, tanto as nossas específicas, quanto o geral no âmbito de todos os ministérios e também nos municípios e na relação federativa. Então, a gente vai trazer uma espécie de um censo do que é o conjunto de gestão de política para as mulheres e também tentando mapear a rede especializada de serviços para as mulheres. Sai ainda dentro deste ano de 2026? A gente apresentou uma proposta, né, de reformulação do nosso decreto, mas com a estrutura que a gente tem, a gente está num processo de fundação dessa estrutura dentro do Ministério, mas já executando algumas entregas importantes que a gente está chamando, um deles é o Data Mulheres, onde é uma plataforma que a gente vai colocar ali dados estatísticos, mas também informação sobre rede de serviço, estrutura de gestão, para a gente mapear o Brasil e saber qual é o tamanho que nós estamos e qual é o tamanho do nosso desafio. Secretária Eutália Barbosa, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Nos chame sempre que nós viremos. Com certeza. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser compartilhado no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.